Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, falando um pouco hoje de metodologias em pesquisa em ciências sociais, especificamente como que hoje a forma como nós conduzimos as nossas investigações deve muito a processos que foram definidos lá no passado, lá atrás, por autores clássicos, autores que até hoje estão presentes na nossa forma de realizar pesquisa, ainda que a gente não tenha isso tão claro. Então, o objetivo desse vídeo é tornar mais claro o quanto a gente deve a esses autores, a essas contribuições. Afinal de contas, a gente vive uma situação, um momento muito delicado no que diz respeito à ideia de ciência, à ideia de construção de pensamento científico, inclusive a ideia de legitimação de conceitos e proposições, e nada mais justo e adequado do que trazer novamente alguns pressupostos da investigação, da metodologia, para que a gente também consiga se municiar desses elementos no momento de defender as nossas ideias, defender as nossas, não só as nossas ideias, mas defender de fato o fazer científico e colocar a questão para além de visões de senso comum, que é o que mais tem aparecido atualmente. Então, eu começo trazendo aqui o nosso grande clássico, Durkheim, que eu já desdobrei em outros vídeos, uma série de vídeos aqui no canal falando sobre ele, sobre as suas visões, sobre os seus posicionamentos, mas é a primeira vez que eu trago, na verdade, essa ideia mais metodológica sobre o pensamento durkheimiano. Apesar das minhas críticas aqui ao pensamento de Durkheim, a gente tem que aceitar, né, e abraçar um pouco das ideias e das formas como ele traz para a gente como fazer ciência, como fazer uma investigação sociológica, como realizar uma pesquisa sem que isso esteja preso às opiniões gerais do senso comum, do que a gente chama de senso comum. E para isso é importante dizer que Durkheim ele traz a ideia de autonomia explicativa dos fenômenos. É a partir daí que a gente consegue entender que os fenômenos eles têm a possibilidade de serem explicados pela sociologia. Então, Durkheim traz a ideia de que a sociologia tem a autonomia explicativa para lidar com os fenômenos. E isso, no momento que ele coloca, é algo inédito, né? Falar que tem uma disciplina capaz de explicar uma série de fenômenos diferentes das explicações biológicas, naturalistas, psicológicas, é uma explicação muito mais baseada em causas que levam a determinados efeitos, então uma explicação causal, e uma explicação levada a funcionalismos, né? Determinados elementos servem para que outros aconteçam. Nesse momento, então, Durkheim se opõe a um regime mais explicativo voltado para um determinismo biológico, biopsíquico e também para uma explicação simplista que estaria ligada à finalidade de uma coisa, é isso que acontece. Durkheim vai pontuar muito que cabe a nós cientistas descobrirmos como operam as regras que existem na sociedade. Quem já viu o vídeo sobre a ordem social vai lembrar dessa ideia de buscar a forma de operação das regras na sociedade, afinal, toda a sociedade é composta por uma série de regras. E, mais do que isso, é preciso não só descobrir o modo de operação dessas regras, mas determinar um objetivo claro para a nossa investigação.
Nós não podemos sair por aí olhando uma coisa, explicando tudo que a gente enxerga. Não, a gente tem que criar objetivos. E no momento em que a gente vai falar de algum elemento, a gente tem que descobrir que regras estão por trás, ou seja, qual é a causa que leva a um determinado efeito que a gente observa na sociedade. Essa solução é importante e ela só vai se dar a partir do momento em que a gente descrever, investigar a fundo determinados fenômenos, determinados processos. Para Durkheim é super importante a gente obter o maior número de generalizações e definições gerais para a gente conseguir realizar as nossas classificações. E o que está por trás disso? Que a gente precisa, de fato, se debruçar, realizar um trabalho de campo, realizar uma pesquisa mais densa, investigar tudo que pode ser a causa para os efeitos que a gente quer acompanhar. Então, não simplesmente tomar o efeito por si só, mas ir atrás das causas, né? E a partir daí tem dois momentos importantes no pensamento de Durkheim, que tem a ver com a forma metodológica de fazer sociologia. O primeiro deles é a relação entre as variações sociais, o que quer dizer que a gente tem que entender as leis dentro da sociedade, aquilo que é regular, aquilo que é exceção e aquilo que é regra. A gente tem que estar atento e observando todos esses processos para entender, será que o que eu estou vendo é algo que se repete sempre ou é uma exceção? E de qualquer forma eu preciso explicar isso, né? E se ela é regular, acontece sempre, eu tenho que descobrir a causa dessas regularidades. Como que essas causas produzem esse efeito de regularidade e por que isso se dá. Da mesma forma, esses dois momentos estão mesclados no que a gente chama de análise combinatória, ou seja, é o que a gente faz o tempo todo na sociologia, na antropologia. A gente define um conceito sempre em relação a outros conceitos, então a gente está sempre lidando com uma miríade de conceitos específicos. O nosso pensamento é conceitual, a gente trabalha com conceitos, esses conceitos estão amarrados a outros, então muitas vezes uma das críticas que nos fazem quando a gente faz projetos de pesquisa e tudo mais, é que os conceitos que a gente usa estão amarrados de uma maneira que é errada, ou que teoricamente não faz muito sentido, porque uma linha de pensamento não dialoga muito com outra. Então, é importante a gente ter em mente que o tempo todo, quando a gente trabalha com conceitos, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vai amarrar e combinar um conceito em relação ao outro. E Durkheim, ele tem vários conceitos, ele cria vários conceitos, né? Desde instituições, a própria ideia de religião, a própria ideia de fato social. Durkheim é um dos primeiros assim, sociólogos a criar um monte de conceitos. O segundo ponto importante é a ideia de que a gente precisa comparar coisas que são iguais, no sentido de ter uma equivalência. A gente não pode simplesmente pegar uma situação que não tem nada a ver com a outra e comparar e chegar a determinada conclusão. Isso a gente vê muito atualmente, né, nessa disseminação de fake news e tudo mais, como as pessoas partem de comparações de fenômenos, de situações que não têm nada a ver uma com a outra e chegam a conclusões que não eram para se chegar, porque a lógica da construção desse raciocínio não levaria a isso, né? Então, há uma série de falácias justamente porque não se observa essa ideia do que está sendo comparado, que casos que estão sendo comparados. E outra coisa super importante aí é trabalhar com poucas causas, objetificar os critérios trabalhando com poucas causas. Durkheim ele vai pesar muito na ideia da monocausalidade, o que significa que é importante entender um efeito advindo de uma única causa.
para Durkheim, se uma causa parece ter mais de um efeito, é porque ainda tem muita coisa para descobrir e essa causa aí, ela não foi totalmente bem interpretada, bem descrita. Ainda há muita coisa para se saber antes de falar que uma causa tem, um efeito tem mais de uma causa. E como que a gente faz isso? A gente faz isso investigando, indo a campo, tomando as características aparentes daquele fenômeno que a gente quer estudar e, em seguida, comparando isso com outras coisas similares, com outros eventos, situações, processos e fatos similares. Depois disso, depois desse determinado momento, a gente busca as características que são comuns a todos os fenômenos, para que a gente possa encontrar regularidades, regras na forma como eles acontecem. E a partir daí a gente vai estar diante de algo considerado digno de análise, um fato social, por exemplo. Outro pressuposto super importante que Durkheim traz é afastar os efeitos da psicologia, do psiquismo, na explicação dos fenômenos sociais. Isso é muito evidente no estudo que ele faz sobre o suicídio, que há uma série de explicações psicológicas sobre esse fenômeno, mas ele tenta se debruçar sobre as questões sociais, as questões envolvendo fato social, o suicídio como um fato social que tem uma explicação social para além de uma explicação psicológica. Quarto elemento é a desnaturalização de crenças e comportamentos tidos como universais. Esse é um ponto bem importante, porque boa parte da teoria ocidental e da ciência ocidental, ela tenta naturalizar fenômenos, fatos, comportamentos e crenças como se isso fosse dado per se. Na verdade, isso é uma construção da sociedade, e essa ideia começa lá com Durkheim. É claro que Durkheim ainda tem uma pegada universalizante no seu pensamento, a gente não pode esquecer, né, que ele parte do raciocínio de vamos estudar primeiro as sociedades mais simples, porque esse esquema simples se replica num esquema mais complexo, e isso não deixa de ser um pensamento universalizante. Mas, quando ele fala que aquilo que a gente enxerga como natural, na verdade é um fato social e não é tão universal assim como a gente imagina, isso dá margem para que a gente abra o nosso olhar para o que de fato está por trás dessas crenças e desses comportamentos. E o quinto elemento é a ideia de submissão à prova. A gente deve submeter as nossas explicações a uma série de variações. Então, a ideia de repetir experimentos, o nosso pensamento, ele tem que estar pronto para aquilo que a gente acabou de descobrir, a gente tentar aplicar, ou melhor, submeter essa explicação para processos similares. Isso vai dar um ar de mais legitimidade àquilo que a gente encontrou, uma vez que essas explicações elas podem se repetir para outras coisas. Sendo assim, o que Durkheim nos traz é um método muito experimental, um método muito um jeito de fazer sociologia, um jeito de fazer pesquisa, que a gente carrega o tempo todo hoje, quando a gente usa a nossa lógica, o que a gente vai recortar do nosso objeto de pesquisa, o que a gente vai de fato olhar, como que a gente vai estabelecer essas relações. Então, Durkheim traz essa metodologia experimental, sempre buscando entender o que causa determinados efeitos na sociedade. E, apesar de Durkheim pregar tudo isso, né, no Suicídio, na obra
uma das obras mais importantes, ele começa o trabalho dele partindo das causas e não dos efeitos. Então, apesar de colocar tudo isso, o suicídio é um caso à parte, ele até justifica, que ele vai partir das causas, porque ele justamente quer bater na ideia de que se trata de uma causa social. Não se trata de uma explicação psicológica. E além disso, né, como que a gente vai estudar o efeito do suicídio se, por exemplo, a pessoa morreu? Então, a gente não vai poder estudar isso diretamente naquela pessoa. A gente vai ter que estudar isso num conjunto de pessoas que lidavam com ela, enfim. A gente vai ter que estudar isso dentro de um grupo, dentro de uma coletividade, que é diferente. Então, a gente chega nessa conclusão de que o suicídio, na verdade, ele é um fato social que está ligado a outros fatos sociais. Então, quando a gente toma o suicídio como um fato social que está ligado a outros fatos sociais, o suicídio se torna o efeito de uma causa muito maior, que é isso que ele vai tentar entender, tentar explicar. Então, a causa vira o efeito nesse caso, porque são vários fatos sociais se ligando entre si. Enfim, para a gente terminar, acho que vale citar ainda 2 pontos, né? O primeiro deles é a questão da história, do tempo. Para Durkheim, essa questão da história, da mudança, da passagem de tempo, das transformações, é um pouco secundária. Como ele tem uma pegada mais estruturalista, mais focada na permanência, naquilo que são as regras dentro de uma sociedade, daquilo que permanece, daquilo que não se modifica, daquilo que impregna a todos nós enquanto membros de um grupo, essa parte de mudança social acaba ficando secundário para ele, e ele vai dizer que o que se altera, então, é particular, e para ele não interessa, porque ele está em busca das generalidades. E, para a gente finalizar, também a importância de acreditar, né, no papel do pesquisador, do cientista, porque é ele que vai fazer as comparações dos fenômenos, ele que vai submeter os resultados a comparações, é ele que vai, de fato, criar a teoria a partir da comparação que ele faz. Então, embora haja, assim, uma crença na objetividade das ciências sociais, é importante pautar que isso tem a ver também com o papel do investigador, do cientista, nesse momento, porque é ele que vai tirar essas comparações. Então, ele não deixa também de dar um toque mais individual para cada um que vai realizar essa pesquisa. Isso a gente também tem que colocar sempre nas nossas investigações. O fato da gente ter chegado a determinados resultados depende muito da gente, depende de outras questões que são as nossas redes de relações. O Latour e a Isabelle Stengers também vão falar disso, né? Que o resultado científico ao qual se chega, ele não é meramente dado e aconteceria daquela forma de qualquer jeito. Ele pode ter nuances, ele pode ter variações que vão depender não só do cientista individualmente, mas toda a rede de relações dentro da qual o cientista faz parte, com a qual ele dialoga e contra também quem ele dialoga, porque também é nas oposições de pensamento que um outro se constrói. Então, isso é algo que a gente leva até hoje. Conte aí pra gente como é que você lida, então, com as suas pesquisas, se você tinha se dado conta que Durkheim é tão importante nelas.